Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Vamos para a nossa terceira aula do curso Criando Harmonia, Constelação Sistêmica, Familiar e Empresarial. Gente, nessa aula nós vamos aprender como que eu sei quando as leis são violadas, quando as leis do amor, segundo Bert Hellinger, elas são desobedecidas, digamos assim, tá? Então, tome nota. Para nós sabermos quando que as leis são violadas, é muito simples. Aliás, gente, a constelação ela é simples, né? Eu sempre digo, quando algo complica muito, ele dificilmente vai resolver o meu problema ou o seu problema. Então é muito simples. Quando é que eu sei que uma lei do amor foi violada? Quando eu sofro. Tá? E aí, se fosse dizer assim o que é sofrimento, vamos dar alguns exemplos. Eu trabalho na minha profissão, mas eu não ganho quanto que eu queria. Sofrimento. Eu não sou feliz e totalmente realizado nos meus relacionamentos. Sofrimento. Eu não consigo superar pequenos traumas. Sofrimento. Eu tenho enxaqueca e ela não se cura. Sofrimento. Toda vez que eu experimento um sofrimento, né, pode ser que alguma lei foi violada. Então, quando eu sei que uma lei é violada, quando eu estou sofrendo e eu não consigo sair daquele sofrimento, né? E aí você tenta resolver sozinho, procura um médico, ajuda espiritual e não consegue achar o fio da meada. Então, é provável que alguma lei do amor no seu sistema familiar ela foi violada. E para a gente saber como é que isso acontece, é importante a gente entender alguns aspectos. Um deles, gente, é que as leis do amor, pertencimento, compensação e ordem, elas atuam ao mesmo tempo na nossa vida. Por isso que é tão difícil a gente superar no sofrimento. Como assim, Diego? Por exemplo, se a lei do pertencimento foi violada, algo foi excluído, provavelmente as outras duas leis, que é a compensação e a ordem, também vão estar comprometidas. Então, assim, não adianta uma parte estar saudável e a outra estar doente. Se existe alguma parte no seu sistema que está doente, então provavelmente todas as outras partes não estarão completamente saudáveis. É importante entender que isso tudo acontece ao mesmo tempo. Por isso que é tão desafiador a gente superar alguns traumas. Por quê? Porque não depende só de nós. Depende de uma série de fatores, tá? Então, você já ouviu falar aquela frase, tá ruim, mas tá bom? Então, quando isso acontece, é sinal que não está tão bom assim. Então, algo precisa ser feito, tá? É importante a gente compreender esse aspecto. Uma lei não vive sem a outra. Não é porque eu só agradeço que minha vida está indo bem. Às vezes é importante a gente incluir também e colocar as coisas no lugar. Por isso que existe constelação sistêmica familiar, tá? Para auxiliar a superar desafios na nossa vida. Esse é um aspecto. Outro aspecto é o aspecto de a gente entender o que é a alma familiar, tá? Segundo Bert Hellinger. Alma familiar são as pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas é qualquer pessoa? Não exatamente, não necessariamente. São pessoas que, se elas não existissem, nós não estaríamos aqui. Então, para que eu estivesse aqui, eu precisei, pelo menos, dos meus avós, paternos e maternos. E precisei também dos meus pais, né? O papai e a mamãe, dos meus irmãos e eu, percebe? Então, assim, são pessoas que fazem parte do meu destino, que se elas não existissem eu não estaria aqui, tá? Então, quando eu sei o que é alma familiar, então eu consigo compreender, por exemplo, o que é um sofrimento, o que é empatia, o que é gratidão, o que é incluir, o que é colocar as coisas no lugar, ok? Então, sabendo desses aspectos, que uma lei não vive sem a outra, uma pessoa não vive sem a outra, você vai entender que aqui tem uma mão, por exemplo, né? E se você for usar para pegar um garfo, você vai observar que nós precisamos de todos os dedos. Um não vive sem o outro. Isso é viver de forma sistêmica, tá? E de pensar abrangente, né? Pensar de forma, de maneira assim, holística, de maneira sistêmica, tá? Entendido? Então, primeiro esse aspecto. E depois o aspecto de saber quem são os meus, né? Quem são os seus, né? Quem faz parte da sua alma familiar. E aí tudo fica um pouco mais tranquilo.
Então, antes de entender como que as leis são violadas, é necessário também entender mais um aspecto, tá, gente? Que é muito importante. Antes de nós entendermos das leis do amor, da visão sistêmica da vida, é importante a gente entender que a gente é ser biológico. O que é ser biológico? A gente tem células, tem órgãos, e dentro desses órgãos e das nossas células existem histórias, existem memórias. Então, quando a gente nasce, antes da gente saber ler, escrever, gatinhar, antes da gente aprender a ir para a escola, a gente já tem sentimentos dentro do útero materno, tá? E isso não depende da sua classe social, do time de futebol que você torce, de quem foi, por exemplo, claro que os nossos pais influenciam, mas assim, de onde você nasceu, você vai herdar sentimentos. E a gente chama isso de sentimentos primários, que são, por exemplo, o medo, raiva, tristeza, infelicidade, o nojo. Então, eu tenho nojo daquele camarada, eu tenho raiva daquele homem, eu tenho raiva daquela mulher, eu sinto tristeza em viver nessa família. Esse sentimento não consegue sair de mim e a pessoa começa a lutar contra esse sentimento, tá? Então, percebe? Então, todos nós temos esses sentimentos primários, tá? Então, durante a vida, a tendência nossa é tentar resolver esses sentimentos primários, suprir essa nossa necessidade primária, né? Só que quando a gente é criança ainda, a gente não tem capacidade de resolver traumas, porque a gente está aprendendo a gatinhar, a gente está aprendendo a comer, está começando enfim, né? Começando a se desenvolver e aí a gente não tem tempo para poder, assim, não, vou resolver esse trauma. Não tem como, tá, gente? Então, quando a gente começa a ir para a escola, é onde começa a aparecer os primeiros traumas, entre aspas, né? Onde a gente tem a oportunidade de resolver os nossos sentimentos primários. E aí você observa crianças com com dificuldade de aprendizado, que não querem ir para a escola. Nesse momento já começa a se revelar, né, a expressão dos sentimentos primários em nós, tá? E aí o que acontece? Você precisa ir para a escola, você precisa ir para a vida, né? Os pais falam, né? A sociedade fala, você tem que ir, você precisa. E na verdade precisa. Acontece que esse sentimento que você tem, você leva para onde você vai, né? Se você tem um problema aqui, eu vou mudar de país, você vai levar os seus sentimentos para lá, tá? Então assim, não existe você dizer assim, eu não sinto medo, eu sou totalmente corajoso, porque eu sempre fui feliz. Nós somos seres holísticos e nós somos mamíferos, né? Os gatos sentem, os gatos sonham, os cachorros precisam do pai, da mãe, né? O cachorrinho nasce e ele precisa amamentar na sua mamãe. Ele precisa digamos assim, do cachorro pai, do cachorro macho, para poder fecundar a fêmea. Então, os mamíferos, eles têm essa necessidade de vínculo, né? E junto com os vínculos tem os sentimentos primários. Então é importante considerar esse aspecto. Então o que acontece? Esses sentimentos primários, eles ficam dentro da gente. E lá na vida adulta, eu vou me relacionar. Só que dentro de mim, e aí agora nós vamos entender como que acontece a violação das leis do amor. Aí quando eu tô lá no meu relacionamento lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, eu começo a sentir raiva do meu parceiro. E ele não me fez nada, mas eu sinto raiva. Entendeu? Sabe? E eu preciso expressar aquela raiva. Gente, isso é ser humano, tá bom? Então, é nesse momento onde você não consegue se realizar no seu relacionamento, porque você não consegue perdoar o outro, você não consegue se perdoar a si mesmo. Por quê? Porque você sabe que inconscientemente você sempre carregou essa raiva, tá? E chega um momento onde você não tem mais o que fazer, a não ser você se conhecer, você se curar, né? Então, como que ela é violada? É quando chega um momento da minha vida onde não tem mais como eu continuar vivendo, lidando com esse sentimento da mesma maneira que eu sempre lidei. Tá? E aí onde as leis são violadas, porque daí eu tento esquecer de qualquer forma e toda vez que eu excluo esse sentimento, encontro alguma forma de vir na minha frente, de se apresentar.
É como se fosse é como não, é um decreto assim, ou você resolve ou você resolve. Então as pessoas muitas vezes se separam, né? Eu não estou dizendo que se separar é errado, né? A questão é quando eu me separo achando que aquilo vai se resolver por si só e não se resolve porque é meu. E aí eu preciso fazer algo com aquilo. Tá bom, gente? Então vamos lá. E aí o que acontece? Quando eu excluo, logicamente que vai haver uma compensação. Eu excluir, vai ter mais sofrimento. E aí eu vou carregar um peso que não é meu muitas vezes. Né? E aí, aí isso explica como que acontece a violação do pertencimento. E aí o que acontece? Eu vou na profissão e daí eu sou muito infeliz, eu carrego muita infelicidade. E daí eu não consigo produzir o tanto que eu queria, ganhar o tanto que eu queria, eu estou sofrendo naquela profissão. Então eu mudo de profissão ou troco de emprego e aquele sofrimento permanece, porque eu ainda estou com aquele sentimento primário latente, né? Ele não foi alinhado dentro de mim. E aí o que acontece, gente? É onde a gente precisa olhar para a nossa história, para o meu pai, para minha mãe, e se dar o direito, né? Muitos chamam de livre-arbítrio, de perguntar quem mais passou por esse sofrimento. E aí você vai perceber muitas vezes que talvez o vovô, ele não pôde ir para a escola. E aí ele não conseguiu desenvolver na profissão, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes eu herdei e carrego o mesmo sentimento do meu vovô. A gente fala que herdou, né? Porque muitas vezes ele tem uma infelicidade e você começa a experimentar essa infelicidade quando você vai para a vida. Entende? Então, aí isso explica como que é violado, né? E como que eu me curo, incluindo. Então, se esse vovô, né, também passou por essa infelicidade, né, eu preciso na minha alma trazer esse vovô de volta, né? Quer dizer, trazer a presença dele para que a partir desse sofrimento, né, eu possa agradecer e fazer algo em homenagem a esse vovô. E principalmente em homenagem a essa história, né? Porque uma família, ela não, ela, por exemplo, se tem um vovô que sofreu, se o pai sofre ou o neto sofre, chega uma hora que ela não suporta mais. Ela fala, gente, alguém precisa ser feliz. Alguém precisa ser feliz. Enquanto alguém não olhar para isso, essa tristeza vai se repetir e aí muitas vezes a gente passa por morte precoce, por câncer, por sofrimentos que aparentemente não tem explicação. Entendeu como a lei é violada? E aí é importante agradecer. Talvez essa pessoa ela vai aprender uma nova profissão ou ela vai se especializar nessa profissão. Porque quando ela se abre para o conhecimento, ela consegue incluir toda a história do vovô. E aí ele vai poder ser muito feliz. E aí ele vai poder ocupar um bom lugar dentro do relacionamento, um bom lugar dentro da profissão. Entende, gente? Como que uma lei é violada e como que se dá o processo de cura, tá? Como que ela é violada? Ela é violada quando eu não consigo lidar com os sentimentos que eu herdei da minha família. E isso, gente, é intransferível. Eu não consigo fazer pagar isso através de uma conta no banco. Né? Claro que existem ações que amenizam, mas é importante dentro do coração. E aí, gente, na alma da gente, a gente se abrir para os nossos ancestrais, se abrir para a nossa família, se abrir para os nossos sentimentos e se permitir sentir. Sim, eu sinto raiva, sim, eu sinto medo. Sim, eu sinto. Entende? E eu tenho dificuldade de lidar com isso. Então, muitas vezes você vai ter que incluir, tá? Vai ter que compensar esse sofrimento, talvez repartindo com outras pessoas os seus dons, os seus talentos, compreende? E a partir daí, você buscar um bom lugar, um lugar na sua família de origem, um lugar no seu relacionamento, um bom lugar na empresa, onde você consiga servir, onde você consiga contribuir. E a partir daí, você experimentar felicidade na sua vida. Lindo esse conhecimento, né, gente? Eu espero verdadeiramente ter contribuído com vocês, tá? E até a próxima aula.